Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição desta terça-feira do Opinião 2.0. O comentarista desta terça-feira do Opinião é o advogado Roberto Mohamed e a nossa convidada é a vereadora à Câmara de Santos, pelo PP, Audrey Cleis. Boa tarde, Audrey. Boa tarde, queridos. Muito obrigada, Paulo Mohamed. Muito obrigada pelo convite. Uma alegria estar aqui com vocês para debatermos os assuntos da nossa cidade, da nossa região, porque eu sempre digo, a boa informação, aquela que precisa ser propagada, compartilhada, ela faz tanta diferença lá na ponta, e o programa de vocês é isso, que gera o bom conteúdo, a informação que realmente salva vidas, e é disso que a gente precisa cada vez mais. A Audrey está aqui hoje porque, para o telespectador poder entender, a gente começou ontem com o Márcio França uma rodada com todos os pré-candidatos que sejam da região. E o Márcio, como ex-prefeito de São Vicente, um político que começou aqui, abriu esse ciclo de programas que a gente vai fazer com todos os pré-candidatos a deputado estadual e deputado federal da região. O Opinião não vai... Na verdade, o pai do Opinião 2.0, que era o Opinião da TV Mar, já fazia isso e nós sempre brigamos por maior representatividade da nossa região. O que a gente está querendo aqui não é privilegiar alguns candidatos. Nós vamos dar espaço para todos os nossos candidatos da região, porque a Baixada precisa ter representatividade. Nós já chegamos a ter 7 deputados estaduais e 4 deputados federais numa mesma legislatura, e isso fez a diferença. Muita coisa veio para Santos e para todas as cidades da Baixada, incluindo o Vale do Ribeira, naquela época. Então, o que a gente vai fazer aqui, nesse ciclo de programas, é falar para que as pessoas possam ver quais são os candidatos daqui e que a gente possa, quem sabe, repetir, porque voto para isso a região tem, aquela Assembleia Legislativa com 7 deputados estaduais da nossa região, que tinha peso, tinha uma bancada regional para pressionar o governador. E 4 deputados federais, e não era qualquer coisa, porque um deles foi corregedor da Câmara e o outro esteve aqui ontem e foi líder até de um bloco de partidos de esquerda, e é isso que a gente tem. E a gente começa com a Audrey, porque ela tem uma trajetória política relativamente curta, mas além de ter a representatividade da mulher e ter sido jornalista, a Audrey tem um olhar diferenciado em relação à situação e atuação política. Eu estou falando isso até porque eu não a conhecia, nós já nos conhecíamos pessoalmente, mas com pouco conversamos, e eu vi, e eu vou começar por aí, num outro programa com a nossa querida Roberta Lemos, em que a Audrey chutou o balde. Isso me chamou a atenção, porque é difícil um político ter o surto da sinceridade e chutar o balde. A Audrey fez isso. Eu vou começar por aí, até para que a gente possa entender um pouco dessa postura dela, que é governista, pero no mútil. Ou seja, e que eu acho que o político tem que ter esse lado dele, em que ele não aceita passivamente, como se fossem ordens, quando ele forma uma bancada de apoio a um governo estabelecido. Audrey, a Roberta começou, parece que vou começar pela última pergunta, mas na verdade é a primeira. A Roberta perguntou para você por que você acabou não entrando na disputa da prefeitura há 1 ano e meio atrás. Que foi uma disputa que não tinha conteúdo, com candidatos, 1 ou 2 candidatos querendo bater no candidato da situação de forma pessoal, que não houve discussão de ideias, nem mesmo por parte do prefeito, que foi eleito, que era o sucessor do Paulo. Era uma disputa que ganharia peso, principalmente com a possibilidade de que você tivesse entrado e que o Papa, que tinha sido prefeito, também tivesse entrado. Talvez a disputa tivesse tomado outro rumo completamente diferente. E aí você me surpreendeu quando você foi bem clara. Eu só não fui candidata porque não me deram legenda. Audrey, conta pra gente o que aconteceu no PP, para que o PP que tinha o candidato que liderava as pesquisas e que foi levado para o PP por você. Por que
que aconteceu tudo aquilo no PP que acabou se alinhando de uma forma intrigante. Tinha o candidato que liderava as pesquisas e poderia ter, como segunda opção, uma candidata que ia botar fogo no parquinho. Isso não aconteceu. Assim, eu hoje, analisando friamente a situação, a gente coloca tudo nas mãos de Deus, né? Então, talvez esse meu segundo mandato como vereadora tenha me dado ainda mais um olhar de atenção a algumas situações e articulações políticas que é de extrema importância e muito fundamental para que você sobreviva e respire neste meio, né? Então, lá atrás, quando a gente começou a formar o Partido Progressistas, em 2016, na verdade, né? Nós formamos uma chapa, estava indo para o meu primeiro mandato, né? Nós formamos uma chapa onde não havia vereadores, né, já eleitos, e sim uma chapa pura, normal, sem pessoas um mais do que o outro, né? Porque a gente sabe que quem está no cargo eletivo tem maiores chances já de demonstrar o seu trabalho e a concorrência vira desleal, né? Então isso foi feito e a gente então caminhou durante o início do mandato. Eu estava ali na Câmara sozinha, representando progressistas, fui eleita com quase 5.000 votos e permaneci naquele formato durante 2 anos, né, sozinha representando progressistas em nossa cidade, na cidade de Santos. E quando houve uma situação do deputado hoje, né, Kenny Mendes, para ele vir para o nosso partido, ele ainda era vereador, para disputar a chapa como deputado. Foi um processo de desligamento do partido dele, que ele estava, para o nosso. Ele migrou então para o nosso partido, para Progressistas, ficou pouco tempo na Câmara e já foi para deputado. E continuou no nosso partido. Então ali começou um desenho para que ele fosse o prefeito da nossa cidade pelo Progressistas. E montamos uma chapa novamente, né? Com essa expectativa, com a ansiedade das pessoas que migraram para o nosso partido também. Fizemos uma chapa bem forte com homens e mulheres, acreditando nessa possibilidade do deputado hoje, né, Kenny, estar como prefeito da nossa cidade. E trabalhamos intensamente para que isso acontecesse. Quando foi ali, né, aos 46 do segundo tempo, houve então a decisão do Kenny em desistir dessa caminhada. E todo mundo ficou muito assustado. Na verdade, os candidatos ali à época se sentiram desamparados, porque havia toda uma expectativa, né, daquela caminhada se fortalecer. E ficamos sem respostas. Lógico, o Kenny, à época, contextualizou uma situação que ele estava vivendo e todos, então, se voltaram com os olhares para mim. Se havia essa possibilidade, para que a gente não perdesse a oportunidade de colocar um representante do nosso partido nas eleições para o Executivo. E eu, na verdade, vi essa possibilidade, sim, uma vez que já tinha tido a experiência de 4 anos na Secretaria de Educação, já estava com um mandato completo como vereadora e para que não frustrasse totalmente as expectativas daquelas pessoas que estavam compondo a nossa chapa, eu coloquei meu nome à disposição do partido, né? E foi bem interessante a reação das pessoas, até dos demais partidos. Todos vieram numa expectativa também de que aquilo pudesse acontecer, mas a executiva estadual entendeu, num primeiro momento, que havia sim a possibilidade.
mas disse a eles que gostaria do apoio do Kenny Mendes para que isso acontecesse. À época ali não houve essa possibilidade diante de uma tratativa já feita com outro partido de apoio. Então eu também não vi, na verdade, uma situação favorável para que eu pudesse enfrentar isso. E foi quando a legenda realmente não foi dada por causa desse histórico. Mas no momento todos nós, logicamente, ficamos bem tristes com a situação, mas não deixamos a peteca cair, porque a gente tinha que fazer sim os vereadores. Então resgatamos as nossas forças para que a gente pudesse levar ao plenário, levar à Câmara Municipal de Santos representantes da nossa chapa, e assim fizemos, né? Então eu fui eleita com quase 6 mil votos, o presidente atual da Câmara, Adilson Júnior, e o vereador Zequinha Teixeira, que já estavam no outro mandato e vieram para o nosso partido neste processo eleitoral. Então, de qualquer forma, nós saímos ali vencedores de toda uma situação que tivemos que administrar, né? Não era o que todo mundo esperava, mas conseguimos driblar essa questão para que a gente pudesse ter ali o nosso objetivo alcançado, que era uma cadeira. Aliás, fizemos 3 cadeiras na Câmara Municipal de Santos. Agora, para a pré-candidatura a deputado estadual, o caminho estava mais pavimentado? Teve algum obstáculo parecido com esse no caminho? Como é que foi? Não. Por exemplo, o quê? Eu não senti isso. Pelo contrário, eu senti do partido um incentivo grande, porque Diretório estadual? Diretório estadual me deu ali todo o apoio, está nessa caminhada ao meu lado. Eu acho que tudo isso fez o partido entender um pouco também do meu trabalho. Agora, né? Do trabalho realizado e da minha força também. Você né? tem um trabalho partidário, você participa de reuniões, você vai para São Paulo, você faz parte do diretório, você tem vida partidária? Posso falar que de um ano para cá isso mudou bastante. Então eu tenho sido chamada, sim, tenho sido convocada para vários eventos, né? Como eles reafirmaram a minha cadeira lá no Diretório Estadual como presidente do Progressistas Mulheres no Estado, né? Estamos fazendo muitas articulações com as mulheres que estão eleitas, que estão pleiteando uma cadeira como deputada estadual, deputada federal, né? Esse trabalho ao lado das prefeitas que nós temos. Então, posso afirmar que de um ano para cá a situação mudou bastante da minha figura enquanto vereadora, política, mulher dentro do Progressistas. Tudo isso que nós passamos, eu acho que demonstrou a ele, a todo o grupo, né, a força que a Audrey Cleis, como jornalista, vereadora, mulher, mãe, né, tem ao lado da nossa cidade, da nossa região. Como vice-presidente da União dos Vereadores da Baixada Santista, como vice-presidente do Parlamento Regional. Então, tudo isso e toda essa configuração que se deu ao longo desse período todo de um mandato inteiro, mudou a visão e o olhar do partido em relação à minha figura política aqui na nossa região. Opinião volta depois do intervalo. Voltando com a Opinião 2.0, que nesta terça-feira tem o Roberto Mohamed como comentarista e a vereadora à Câmara de Santos pelo PP, Audrey Cleis, como convidada, Mohamed.
Aldrey, se a gente for fazer a árvore genealógica do Progressistas, a gente começa lá com a Arena. Aí a Arena vira PDS, o PDS vira, ele se divide, né? Aí cria dois irmãos, o PFL e o PP, e que depois muda de nome, como todos mudaram. O PFL virou Democratas, o PP virou Progressistas, mas na verdade são os partidos que vêm da Arena, que era o partido governista durante o regime militar. São partidos alinhados normalmente à direita. Sim. O PP, na verdade, seria talvez o partido mais à direita, Sim. porque era o partido que tem a imagem associada ao Maluf. A gente já tem, hoje no Brasil, o fim da identidade ideológica de vários partidos. E o PP, o Progressistas, foi um partido que acabou perdendo um pouco essa identidade primeiro, perdeu aquela liderança do Maluf. Ou porque o partido A rejeitou a partir de um determinado momento, ou porque ele se aposentou. A imagem do Progressistas hoje a negativa vem do governo Lula, onde, surpreendentemente, o partido que foi o partido do Maluf fazia parte da base de apoio do governo do Lula. Então a gente está falando de Ciro Nogueira, a gente está falando de lideranças que formam algo que é nefasto para o país, que é o Centrão, na Câmara dos Deputados. Mas a gente sabe também, até pela própria experiência do MDB, que é o maior partido em termos de diretórios no Brasil, que essa perda de identidade daqueles dois partidos que se batiam na ditadura, e aconteceu esse fenômeno com os dois, cresceram demais e perderam a identidade ideológica. Mas me parece que a sua escolha pelo Progressistas, quando você sai da administração pública, porque você não entrou via política, você foi chamada para ocupar um cargo na Secretaria de Educação, sem ter vinculação partidária. Sem ter. Você escolheu o Progressistas. Dentro disso tudo que eu falei, por que a tua escolha foi o Progressistas? Porque você, naquele momento, tinha a porta aberta de qualquer partido para poder entrar. Uhum. Mulher, vinha de um cargo executivo, tinha o apoio do governo municipal, você podia escolher o que você quisesse. Uhum. O que te levou a escolher aquela portinha? Na verdade, não foi uma questão ideológica, tá? A escolha era por um partido de direita, né? Esse era o ponto principal, ali crucial, mas foi toda uma estruturação que foi feita à época para que realmente nós tivéssemos naquela chapa candidatos que não estivessem eleitos já com mandato. Então isso foi o principal critério. Aliás, não só meu, posso lhe afirmar que de toda aquela chapa. Então, de todos os partidos que estavam disponíveis para essa escolha e essa caminhada, foi o único partido que aceitou não ter vereadores lá com mandato disputando naquela mesma caminhada, entende? Então, e para minha surpresa, eu não tinha essa proximidade com o Progressistas, sabia da história, dessa questão de ser um partido de direita, mas não de extremo, e sim ali perto do centro, né? Caminhando por nesse rumo, mas que depois de eleita, o partido me surpreendeu no seguinte sentido: em nenhuma votação que fiz na Câmara ou em nenhum projeto que chegou de forma polêmica na Câmara, o partido me obrigou a ter uma posição, né? Então, eu sempre tive a livre escolha, né? O que eu achava correto, de forma consciente, ouvindo a população, eu pude fazer isso em todos esses anos. Então, por isso, permaneci
no Progressistas e estou até agora. Mesmo quando, porque você começa individualmente, você era a única vereadora do PP, só que no meio do caminho você passa a ter bancada. Aí continua essa liberdade? Continua essa liberdade. Continua essa liberdade. E com Adilson Júnior agora? Continua a liberdade, porque eu sou a líder, né, do Progressistas. Então, e eu permito essa liberdade também aos 2 vereadores que fazem parte. Agora, eu Audrey, acredito nesse caminho, né? Você falou em projetos polêmicos. E tem alguns projetos que acabam tomando a cara da Câmara, né? A aparência da Câmara ganha a aparência desses projetos. Um desse ano é o que institui o Dia Marielle Franco. Metade da comunidade ficou revoltada, outra metade gostou. Outra que transforma o pãozinho de cará em patrimônio de Santos, né? Como é que você se posicionou em relação a projetos desse tipo assim? Veja bem, são projetos que entram, não são projetos meus, né? Então, só para deixar claro isso, cada vereador tem o seu mandato de forma independente, mas os projetos, eles chegam ao plenário para uma votação, né? Eu entendo por muitas vezes que há distorções no meio deste caminho. O projeto da Marielle, por exemplo, que é um projeto da vereadora Débora Camilo, do PSOL, é um projeto que já foi votado em muitas cidades brasileiras, em estados, inclusive em assembleias, e nós não tivemos essa repercussão que teve na nossa cidade, né? Fui pesquisar, fui levantar, nós temos isso já instituído e votado tanto pela direita como pela esquerda, né? Por quê? Em outras cidades? Em outras cidades, cidades importantes. Eu votei neste projeto pelo teor, pelo mérito, que é o enfrentamento contra a violência às mulheres negras na política, né? Eu trabalho com este tema, eu estou como presidente da Comissão dos Direitos das Mulheres. Eu, Audrey, como representante das mulheres, trabalho com a questão do racismo, com as mulheres negras. Eu não poderia votar de outra forma, de outro jeito. Para mim, poderia chamar Mariana, Francisca, Joana. Nós tivemos um contexto colocado pela vereadora que apresentou o projeto, que é a ideologia que ela defende. O que eu defendo é a proteção em relação às mulheres, principalmente na política. Sim, nós sofremos com o machismo, nós sofremos com essa cultura massificada de que só o homem conquista, pode e está. Somos mais de 50% das mulheres no país, mais de 53% das mulheres em Santos, da população, somos mulheres. E temos apenas 15% nesse cenário nacional de representatividade. E quando nós alcançamos, muitas situações são colocadas para que a gente, sim, desista daquela situação. Mas é lógico, aí depende, vai de mulher para mulher, né? Eu fui escolhida por 6 mil eleitores da minha cidade. Alguns que não entenderam, eu tive a oportunidade de explicar. Eles compreenderam a minha situação enquanto mulher, representante desse público que somos a maioria e como presidente da Comissão dos Direitos das Mulheres. Às vezes temos sim projetos polêmicos, mas eu entendo, Paulo, que com respeito, diálogo, compreensão àquilo que você está vivendo naquele momento, a gente chega a um acordo e a uma situação, né, plausível para que todos, se não estiverem satisfeitos em 100%, mas para que eles tenham pelo menos a resposta, que esse é um dever do poder público. Audrey, o contexto do que o Paulo perguntou, a gente está, que é uma das coisas que mais se cobra, que é a capacidade que o Legislativo Municipal tem de fiscalizar o Poder Executivo, que eu acho que é a atividade mais importante. Embora o legislador federal, constitucional, deixou o deputado estadual
numa sinuca de bico. Ele fica num bequinho quase sem capacidade legislativa e deu tudo para o deputado federal e tudo para o vereador, e a outra parte para o vereador. E deixou o deputado estadual quase sem nada. Foi um erro na Constituinte, mas que ficou. O vereador, às vezes, parece um elefante que não sabe a força que tem. A gente já teve muita gente medíocre, como ao mesmo tempo já teve uma Câmara que tinha nomes relevantes no contexto político regional. O que me parece que é problemático é quando a Câmara perde tempo com uma votação desse tipo, porque é irrelevante concordar ou não. Porque ninguém lembra. O Santos tem dia de tudo, de todos os santos, de tudo que é político, Falaram que era nome de rua, falaram que era dia santo, falaram que era feriado. Só que ninguém lembra. Mas não é nada disso. No dia da Marielle. Não vai ter celebração. Só a Débora Camilo que vai acender vela no dia da Marielle. A questão toda é a seguinte. Nós tivemos uma sucessão desde a eleição do Rogério, isso já aconteceu durante o governo do Paulo, de coisas que ficam no ar, aquela dúvida de o que está acontecendo com essa cidade. Uma delas é, por exemplo, o centro histórico, onde a Câmara está localizada. Essa administração, que começa com Paulo Alexandre, sistematicamente destruiu o Alegra Centro. Destruiu o centro histórico para uma atividade que ele estava voltado numa situação singular na cidade. Como não tem quase moradia do lado, é o único lugar onde você pode ter bares, restaurantes, casas noturnas. É uma espécie de vocação. Que você não pode, por exemplo, hoje, incentivaram tantas pessoas a abrirem bares na Tolentino e todos estão fechando, porque os vizinhos ligam para a polícia e eles não conseguem trabalhar. No centro isso não existe. Aí vem o seu Rogério Santos e saca da cartola um projeto que deve ter deixado o dono da Macuco muito feliz, né? O homem que manda na prefeitura. Porque já estão comprando terreno no centro. A degradação veio e hoje você compra um terreno no centro da cidade por R$500 o metro quadrado. É uma festa para quem está aí fazendo estoque de imóvel. E aí a gente vê que o prefeito do nada saca o seguinte: não, a vocação do centro histórico é residencial. Residencial. Quer dizer, o único lugar onde eu posso, numa cidade turística, montar um centro de lazer e entretenimento, do nada ele saca da cartola que é a vocação residencial. Fazendo a festa daqueles que doaram muito para a campanha deles, né? Os donos da Ponta da Praia, o amigo do Temer, tá todo mundo lá, comprando terreno de monte. E eu não vejo um comentário. O que mais me surpreende, Aldo, é que eu não vejo comentário nem da oposição. Não há um debate na Câmara sobre o que este governo fez com o Centro Histórico de Santos, que morreu. Um projeto que chegou a um determinado ponto e eles simplesmente destruíram esse projeto. Por que essa omissão da Câmara? Justamente com uma área na qual ela está integrada, e aquela sede da Câmara onde vocês estão hoje era o início, o pontapé inicial de uma revitalização de toda aquela região, que não aconteceu. A Câmara continua sendo o único prédio habitável numa região que já está totalmente degradada. Quer dizer, por que a Câmara é tão omissa em relação a isso? A vereadora Audrey se posiciona diante desse assunto depois do intervalo. Voltando com a Opinião 2.0, agora é o último bloco. Nessa terça-feira, Roberto Mohamed é o comentarista dessa edição e a vereadora Audrey Cleísa, a Câmara de Santos pelo PP, é a nossa convidada. A gente recebe a Audrey com muita honra, com muito prazer. Audrey, o Roberto Mohamed perguntou no bloco anterior sobre o posicionamento da Câmara diante dessa reversão da Prefeitura em relação à vocação do centro da cidade. Deixou de ser aquela vocação para o entretenimento, para as casas noturnas, e passou a ser residencial, assim, de uma hora para outra? Olha, eu vou, na verdade, responder a sua pergunta para chegar na dele, tá? Se me permitem. Você estava falando da questão dos projetos, que parecem projetos que não vão a lugar nenhum para ninguém, né?
eu posso falar sobre o meu trabalho, Paulo e Mohamed. Eu tenho 40 legislações aprovadas no município. Hoje mesmo tive uma legislação aprovada de fundamental importância, que é para que a gente entenda por que as pessoas estão procurando as unidades de pronto atendimento e não as unidades básicas de saúde. O que está acontecendo com a prevenção, porque a UPA é para urgência e emergência. E quando nós chegamos às UPAs para fazer fiscalização, eu tenho lá 60% do público com pulseira azul e verde. E quando essas pessoas com essas cores de pulseiras, elas deveriam estar nas unidades básicas de saúde, sendo atendidas, medicadas e encaminhadas para os especialistas. Então, a partir da sanção desta lei de minha autoria, as UPAs elas vão ter que fazer relatórios diários demonstrando por que essas pessoas foram às UPAs e não às unidades. Ou se elas foram nas UBSs e qual resposta que elas tiveram para procurar uma UPA, que é uma unidade de urgência e emergência. Tenho leis como Santos Jovem Doutor, que está revolucionando a vida dos nossos adolescentes dentro das escolas. O programa Escola Saudável Santista, que é uma aliança entre educação e saúde, para que a gente tenha um olhar identificador para as demandas dentro das escolas e que a gente possa atuar na prevenção, né? Legislações que mexem com o mundo cultural, que é o Memória, História Oral, para que a gente tenha o resgate de figuras e personalidades da nossa cidade que fizeram a diferença e que essas histórias não podem morrer. O Santos Film Fest, que atrai turistas do país e do mundo inteiro para a nossa cidade e atraindo turismo, mexendo com o turismo local. A gente está gerando economia para todos os cantos dessa cidade, né? Tem a Central de Laser Terapia, onde nós conseguimos diminuir o número de amputações, nós conseguimos diminuir o número de internação, nós conseguimos, enquanto a pessoa é internada, o número de dias dessa pessoa internada, porque antes essa pessoa ela ia com um problema vascular ou aquele pé de diabetes e não conseguia fechar e ficava, porque Santos até 2018 dependia do Guarujá e de Praia Grande, que eram os 2 hospitais habilitados para que pudesse atender essa pessoa. Hoje não mais, a gente atende essa pessoa dentro da nossa cidade, no Complexo Hospitalar da Zona Noroeste, onde nós temos uma central que cuida e analisa caso a caso para que essa pessoa tenha uma recuperação muito rápida e eficaz e volte para o seu lar de forma adequada. Nós temos um aparelho de ultrassonografia que não tinha antes e indiquei verba parlamentar para que esse aparelho pudesse olhar as nossas gestantes da Zona Noroeste com o cuidado que elas merecem. Hoje elas não precisam mais se deslocar para a Zona Leste, né, por ambulância, esperar horas para que a gente tenha esse atendimento. Elas estão sendo atendidas lá no hospital, assim como os respiradores para UTI neonatal automáticos, que não tinham e que enviei verba parlamentar para que a gente pudesse ter esse atendimento às nossas crianças. Por que eu estou falando isso tudo? Isso é só um compacto, um resumo do meu trabalho. O meu trabalho é na ponta, é escutando, ouvindo, filtrando e trabalhando essas necessidades que são reais. E trago isso para a Câmara e transformo em política pública permanente para a nossa cidade. A endometriose é uma dessas causas. Nós não tínhamos tratamento da endometriose pelo SUS na região até 2018. Mulheres ficavam numa fila de espera, aguardando por 4 anos para ir num hospital em São Paulo. Quando chegavam lá, falavam assim, esse exame aqui não tem, esse exame aqui você não fez, esse aqui já perdeu a validade, volta para tua cidade e espera mais um pouquinho lá. E quando a gente tem uma doença que é incapacitante, é uma doença que mexe com o psicológico dessa mulher e toda uma família. E hoje nós temos esse tratamento. Nós temos o primeiro centro de referência em tratamento em endometriose. Para chegar no seu questionamento, Mohamed, eu sou incansável nesse sentido. Eu estou no centro, eu escuto os comerciantes, eu vou atrás das demandas, eu quero que os comerciantes sobrevivam, eu não quero que mais nenhum comércio feche as portas,
né? Então o trabalho, sim, ele está sendo feito pela Câmara Municipal dos Vereadores. Posso falar pelo meu mandato e também por alguns vereadores que também estão nesta ponta lá, fazendo com que o comércio não saia de lá. Concordo realmente nesse aspecto que nós não podemos tirar as características do centro e que ele precisa voltar a ter, sim, as casas noturnas, né, para que a gente tenha o lugar como um grande ponto turístico, mas eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio e dosar, não fazer com que o centro vire um bairro totalmente residencial, mas como a universidade foi para lá, né, e está ocupando o prédio do Banco do Brasil. Eu acho que esse chamamento, ele precisa acontecer de forma equilibrada, dosada, para que a gente não erre nesse passo, porque senão vai ser mais um erro atrás de erro e a gente não vai conseguir recuperar o centro de Santos. Nossa, eu lembro quando a minha mãe trabalhava em um dos bancos lá no centro, que eu ia com ela quando criança e via aquele centro fervendo. Lojas, comércio, restaurantes, bares. E hoje a gente vê um centro que realmente está triste. Por mais que se coloque e fomente situações de festivais que você consiga atrair as pessoas e a população para aquele local, não vence. Não vence. Não vence porque você não tem uma permanência de público. Então eu acho que algo também precisa ser feito para que a gente torne esse público permanente. Mas concordo plenamente com você. E por que você acha que existe essa omissão da Câmara em levar essa discussão de forma permanente à frente? A ponto de pressionar o prefeito, que está fazendo o que quer. Agora com esse projeto de prédio sem garagem, Audrey, sabe o que me parece? E eu fiz um questionamento sobre isso. Todo mundo questiona, aí vai o construtor lá e diz, olha, vai sair mais barato se eu puder construir sem garagem. Eu fico, então tá bom, vamos ganhar mais, vai sobrar mais quando eu for candidato à reeleição para você doar para minha campanha. Parece que a conversa é essa. Por quê? Numa cidade que não tem área de estacionamento, que não tem política de incentivo para estacionamentos, um prefeito genial lança não, vamos construir prédio sem garagem. Uma cidade turística, bonita, todo mundo anda de bicicleta em Santos. Eu vou estender o bonde até o Gonzaga. Quer dizer, eu não sei onde esse cara vive. Não sei realmente em que mundo o Rogério vive. O Rogério é quem manda, a gente não sabe. Mas a questão é, na Câmara, é onde a gente espera que as pessoas gritem. Porque muitas vezes, olha, só me sobrou esse papel, mas eu vou berrar. E você, inclusive, berra de vez em quando. Então, por que lá não estão berrando? Por que lá, e vocês estão localizados olhando pela janela dos gabinetes a degradação em volta. Tinha um restaurante na esquina da Câmara, pequenininho, mas era agradável. Tinha um outro estão fechando todos os restaurantes do centro. E eu não vejo um único debate lá dentro, ou questionando os secretários, ou chamando o próprio prefeito a essa discussão. Audrey, por que esta omissão? Olha, eu não posso falar pelos demais vereadores, eu respondo pelo mandato que assim a população me conferiu com os votos que recebi. Então eu posso falar por mim. Eu quando acho que algo, quando eu acredito que algo não está conforme eu penso e que tive como respaldo a população, eu tenho a minha convicção e vocês já, eu posso citar aqui diversos exemplos, diversos projetos que discordei, né? E disse por que discordei, né? Então assim eu ajo, assim eu faço, questiono, inclusive quando esse projeto dos prédios sem garagem, o projeto foi apresentado, né? Não tinha entrado ainda na Câmara. As pessoas começaram a procurar com várias dúvidas, vários questionamentos. Eu fui, acho que uma das primeiras que apresentei na Câmara um requerimento para entender melhor esse projeto, né? Quais os prejuízos que nós teremos
se isso for liberado para uma cidade inteira, de forma que a gente tenha esse tipo de construção. Vamos começar pelo outro lado. Quais os benefícios? Quais os benefícios? A população está preocupada em relação aos prejuízos. E recebi diversos questionamentos, né? Então, mas o que Ainda motiva um projeto desse tipo? Porque fiz o requerimento, apresentei o requerimento. Que você pode dizer para estimular o uso do transporte coletivo. Uma audiência pública. Para ninguém mais andar de carro. Então, nós não tivemos uma audiência, eu não faço parte da comissão de mobilidade e nem de habitação. Então, eu faço parte da comissão de educação e da comissão dos direitos das mulheres. A gente precisa ter, por parte dos presidentes dessas comissões, a proatividade de levantar esses determinados temas e, por vezes, nós pedimos que esses presidentes tomem a frente desses assuntos, né? Porque se existe a comissão precisa trabalhar nesse sentido. Então é o que a gente pede para que os vereadores façam. Eu faço a minha parte. Se projeto aprovado... Isso eu posso lhe garantir. Se projeto eu faço a minha parte, gol, sempre fiz. Se projeto aprovado é gol, você sabe fazer gol. Uhum. Mesmo você estando no segundo mandato, você sabe fazer gol. 40 projetos aprovados. Exatamente. Né? Então, a gente parte do princípio de que você sabe, conhece o caminho da aprovação da Câmara. Sabe por que eu conheço o caminho da aprovação da Câmara? Porque nós temos uma equipe puramente técnica. Nós não temos uma equipe política. Então, eu trabalho ao lado de um competente advogado. Eu trabalho ao lado de um competente jornalista, de 2 servidoras públicas que têm uma experiência vasta, tremenda dentro da prefeitura, e tive a oportunidade, né? Oportunidade você agarra quando você se sente preparada para aquilo que você lhe é oferecido. E eu estava preparada quando assumi o cargo de secretária adjunta de educação. E fiquei por 4 anos, onde nós fizemos um trabalho brilhante ao lado da secretária de Educação, Venúzia Fernandes. E isso foi reconhecido pelos educadores. Então, essa bagagem e essa experiência, esse olhar por dentro, né, conhecendo a máquina, tanto o executivo como o legislativo, me deu sim essa oportunidade de construir legislações completas. Então, a minha legislação, quando ela aparece no plenário, ela não está vazia, ela está de A a Z completa, sem ter questionamentos. Por vezes, alguma situação é colocada como inconstitucional. Nós voltamos para as comissões que precisam trabalhar o tema e corrigimos aquela questão, né? Eu tive um projeto que foi vetado pelo Executivo, que foi o projeto de lei de vizinhança solidária. Eu coloquei pela Câmara, ao lado até da comandante Silvia, à época ela estava no comando do batalhão, do 6º BPMI. É um programa, assim, da Polícia Militar, mas ela queria o respaldo do Executivo, no sentido da segurança primária, ou seja, a poda de árvore, a iluminação mais completa, a estrutura das vias. Isso faz parte do programa Vizinhança Solidária. E ela topou, construiu o projeto comigo, mas o Executivo entendeu pela inconstitucionalidade, pelo ato de fazer. Na verdade, né? Não é inconstitucional, é que você estava querendo fazer, botar dentro de um projeto desse, em que a comunidade ia habitar, uma das fontes de propina dentro da prefeitura, que é poda de árvore, que deixa muita gente feliz, que é iluminação pública, que deixa muita gente feliz. Então, Aldrey, toda vez que a Câmara, e aí é que eu falo, dá para derrubar o veto. Mas não... O problema é a capacidade de independência, né? Mas, sem dúvida nenhuma, eu vou repetir aqui. Se um projeto de lei aprovado é gol, você é artilheira. Isso não tem dúvida nenhuma. Foram vários, né? Foram vários juntos e ao lado. Passa por uma articulação política muito grande, né? Agora, para a gente encerrar, a gente infelizmente está chegando no final do programa, eu queria te perguntar essa questão regional. Tá. Independente de uma campanha muito infeliz, que eu não sei se você lembra que houve há muitos anos atrás,
nasceu em São Vicente, deputado só se for de São Vicente e tal. Não está na hora um pouco da gente fechar a porta para os paraquedistas? Mas, por exemplo, eu vou te fazer por isso que eu estou fazendo essa pergunta. Você, pelo que eu tenho visto, o Kenny não vai sair a federal. Diante disso, você não vai ter dobradinha dentro do teu partido, na região da Baixada, para deputado federal, porque você é pré-candidato a estadual. Isso atrapalha um pouco você dentro deste discurso de que a gente precisa ter representatividade da região? Não me atrapalha porque, diante do trabalho que apresentei durante esses anos, aqueles que estão, ou então os que querem estar como deputado federal, deputada federal, estão me procurando, são pessoas da nossa região. Então eu estou agora, nesse momento, fazendo um filtro bem importante para que a gente tenha fortalecida essa questão, que eu considero de extrema importância no sentido de termos maior representatividade regional, tanto no âmbito estadual, como estou hoje como pré-candidata a deputada estadual, e quero sim e faço votos para que a região da Baixada Santista e do Vale do Ribeira sejam sim contempladas com o maior número possível de pessoas eleitas para que a gente traga não só a política pública permanente, com base nas necessidades, mas também verbas e o olhar para a nossa região, que está perdido no meio de tantas outras forças que nós temos no meio deste estado. Então, que a gente possa, sim, fortalecer e que a gente chame a atenção, ganhe mais visibilidade. A Baixada Santista é um grande potencial e não pode ser deixada de lado, assim como o nosso Vale do Ribeira. Precisamos de mais pessoas daqui olhando por nós. Por isso estou como pré-candidata a deputada estadual. Alder, o tempo já estourou, então uma resposta bem lacônica. Você enfrenta uma campanha em que vai haver uma polarização muito forte. Pelo PP, o PP provavelmente vai estar alinhado ou com o Lula ou com o Bolsonaro. Bolsonaro. Você fica alinhada com o Bolsonaro? Eu sigo o partido. Com isso, chegamos ao final do Opinião 2.0 desta terça-feira, em que tivemos a honra e o prazer de receber a vereadora da Câmara de Santos pelo PP, Alder Cleis, e tivemos como comentarista o Roberto Mohamed. Agradecendo o trabalho da equipe técnica de jornalismo do Sistema Costa Norte e agradecendo a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 12:45, na hora do almoço, de 00:30 na reapresentação, e uma ótima terça-feira para você que você merece.